Olá pessoal, vamos dar continuidade ao capítulo 6. Nós vimos um pouquinho sobre inovação, os benefícios que a inovação traz, né? Mas será que essa inovação ela sempre vai trazer benefícios? Vamos ver um pouquinho da associação da inovação com o consumismo. Primeira coisa, vamos olhar para essa primeira imagem que surgiu aí. O menino antenado na televisão aí, né? Recebendo informações, publicidades, propagandas de novos produtos, um novo notebook, o novo tênis da marca que ele gosta, lançamento de um lanche no fast food que ele gosta, seja no McDonald's, no Bob's, Burger King, que seja, um sanduíche, um refrigerante novo, um videogame que ele gosta, um jogo que ele estava esperando. Isso tudo é inovação aí, né? Mas aí, o que que essa inovação está relacionada com o consumismo? A publicidade, ela faz o quê? Ela contribui para que, com o passar do tempo, esses produtos que a gente já conhecia deixem de ser interessantes para o público em geral e que eles sejam substituídos por outro, mais moderno, né? Como que a gente faz essa troca no dia a dia? A gente vai observando as mudanças, recebendo propagandas que vai gerando o nosso consumismo. Nós vamos adquirindo produtos exageradamente, né? O que que vem a ser, como que a gente pode definir o consumismo? A gente pode definir o consumismo como uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada e sem necessidades. Ou seja, ele compra demais, ele compra excessivamente produtos que são sem necessidade para ele, ou seja, produtos, mercadorias, alguns serviços que ele nem vai utilizar. Por exemplo, eu nem sou muito de ouvir música no celular, mas aí eu pago o Spotify. É um produto que não é necessário para mim. Eu estou consumindo um serviço que eu não utilizo muito. Eu tenho 50 pares de tênis. Para que isso tudo? Eu sou consumista, eu não vou ter necessidade de utilizar esses 50 pares de tênis, né? E esse indivíduo, ele deixa se influenciar excessivamente pela mídia, o que é comum no país que a gente vive, no mundo atual que a gente vive, né? Aí vem a preocupação. Onde vai parar todos esses produtos depois? Eles vão ser descartados. Esses produtos que nós utilizamos excessivamente, eles são descartados depois. Aí esse descarte, muitas vezes de forma inadequada ou consumo exagerado, pode causar danos aí para o meio ambiente, né? Então, esse é um dos malefícios do consumismo atrelado à inovação aí. Aí falando sobre o descarte, né? Falando sobre como nós vamos descartar esses produtos aí. Antes, a gente utilizava o termo lixo. Esse termo lixo se referia a tudo aquilo que não teria mais utilidade e que poderia ser jogado fora, né? No entanto, há algum tempo esse conceito foi se modificando. Outros dois termos passaram a ser utilizados no lugar de lixo, que são resíduos e rejeitos. A gente vai entender um pouquinho qual a diferença entre os dois aí. Olha para a imagem ali. Resíduo. O que é um resíduo? É um material, substância ou objeto ou bem descartado que sim seja possível e imprescindível o tratamento. Ou seja, eu consigo modificar ele, pois os lançamentos na rede de esgoto, corpos de água ou descarte inadequado é inviável e incorreto, né? O outro tema, rejeito. Quando não é possível de tratamento, ou seja, depois de esgotada todas as possibilidades de recuperação, não apresenta outra possibilidade que não seja apenas a disposição final ambientalmente adequada. Em outras palavras, resíduo é aquele lixo que eu consigo reutilizar, reaproveitar. Eu consigo dar uma outra finalidade para ele. O rejeito eu não consigo ter outra finalidade. Eu já utilizei ele, ele não pode mais ser utilizado novamente. Ele tem que ir para o descarte final.
Exemplos que eu tenho aí de resíduo, que é o lixo que eu posso reaproveitar, reutilizar. Alumínio, latinhas de alumínio, garrafas PET, garrafas de vidro, cascas de frutas, de legumes, que serve para fazer adubo, né? Rejeito é aquele lixo que eu não posso utilizar. Exemplos: papel higiênico, absorvente íntimo e aquele plástico filme que a nossa mãe utiliza para guardar alimentos aí na geladeira ou em outros condicionamentos aí, né? Esses são exemplos de descartes que são lixos. Desculpa. Esses são exemplos de lixo que são descartes, que são resíduos que podem ser reaproveitados ou rejeitos que têm que ser descartados, tá bom? Agora vamos falar do descarte daí de outros tipos de descarte, que são os lixões e os aterros sanitários, que são os destinos aí desses lixos, né? Desses dejetos aí. Os lixões, o que são os lixões? Eles são depósitos que são instalados a céu aberto, né? Em grandes terrenos aí. Mas o que pode acontecer? Se ele acontecer de forma desordenada, pode acarretar uma série de problemas ambientais. Além de desperdiçar recursos, pode comprometer a qualidade de vida do ser humano que vive ali perto, que utiliza esses lixões, pode proliferar, ou seja, gerar aumento de doença, atrair roedores, atrair animais que causam doenças aí ao ser humano, além de poluir o meio ambiente, né? E eu tenho também os aterros sanitários, que é essa segunda imagem aí, que ao contrário dos lixões, o lixo nele, ele é comprimido e enterrado, ele é prensado e enterrado, né? Ele é utilizado em muitos municípios. Ele exige alguns procedimentos, como a análise do solo. O solo tem que ser estudado para ver se pode fazer aquilo ali, para ver o que? Se tem algum corpo d'água ali perto, se tem alguma fonte de água ali perto. Ele tem que ser impermeável, tem que analisar a impermeabilização dele, né? Tem que ter uma manutenção constante ali nele, né? E no final ele produz ainda ali, esses aterros, eles produzem um gás que pode ser aproveitado para a produção de energia. Nós vamos estudar eles mais a fundo mais adiante, tá? Hoje nós estamos vendo um pouquinho por cima. Outro destino, que são destinos bons do lixo aí, nós vamos ver adiante. Esses destinos que eu falei que são destinos bons do lixo aí, são quem? A reciclagem e a compostagem. A reciclagem é quem? Ela é um processo industrial que recupera ou vai converter o resíduo descartado em um produto semelhante ao inicial. Ou seja, ele vai parecer com o inicial ou não, né? Pode ser criar uma outra forma, mas ele vai ser reaproveitado. Quem que eu posso utilizar? Garrafa PET, latinha de alumínio, recipientes de vidro, mas também outros materiais, por exemplo, pneus, óleo de motores, embalagens de plástico, alguns produtos no nosso dia a dia aí. E existem cooperativas que fazem esse reaproveitamento, que são cooperativas de reciclagem, né? A imagem aí a segunda imagem de cima está dizendo a respeito da compostagem. Que vem ser a compostagem? Ela transforma os resíduos orgânicos, como casca de vegetal, fezes de animais, capim, em adubo, tá? Como que ela faz isso? Ela faz através da ação de micro-organismos que torna o material rico em nutrientes, para poder fertilizar, criar nutrientes aí em si, né? Aí também, como que ela faz isso? Dá para fazer isso em casa, através da composteira, né? Que são essas caixinhas aí, composteira doméstica, que pode ser utilizada em casas e prédios residenciais aí, né? Junto com esses destinos que nós vimos aí, nós podemos falar também da educação ambiental,
né? O que é uma educação ambiental? A educação ambiental é um processo que visa educar, que tenta educar a população, né? Construindo valores importantes, faz com que a pessoa fique consciente com problemas relacionados à conservação aí do meio ambiente, né? Nesse contexto, nesse assunto, nasce a necessidade de ensinar os 5 R's, que são 5 termos que nos ajudam a compreender como devemos nos comportar em relação aí ao meio ambiente, né? O que são os 5 R's? Eles são uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta, fazendo com que cada vez mais a gente mude o nosso comportamento do nosso consumo e a forma com que a gente lida com os nossos resíduos, o nosso lixo que a gente vai produzir, né? Esses 5 R's, eles se constituem em 5 palavras. Presta atenção na telinha, ó. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aí. Vamos começar pelo repensar, tá bom? Como que eu faço para repensar? Cada pessoa tem que repensar suas práticas em ação ao meio ambiente. A gente deve repensar, por exemplo, nosso consumo e como a gente faz o descarte, como a gente vai descartar os nossos resíduos, os nossos lixos, vamos dizer assim. Repensar o início dessa mudança aí, né? Significa que eu tenho que mudar alguns hábitos para diminuir os impactos ambientais. E também tem a parte de recusar. Essa parte de recusar, ela chama atenção para o consumismo, aquisição de alguns bens que não são necessários, ou seja, eu também posso ser crítico em relação àquilo que eu vou consumir. Será que eu devo pensar, será que eu tenho que adquirir aquilo ali, apenas aquilo que, será que eu tenho que adquirir aquilo, ou eu devo adquirir apenas aquilo que é realmente necessário? E eu tenho que dar preferência também, visar dar preferência a empresas que são preocupadas com o meio ambiente, né? Ou seja, não aceitar algo que possa prejudicar o meio ambiente. Isso aí é o recusar. Eu tenho também o reduzir, que vai dizer respeito principalmente ao nosso comportamento consumista. Eu realmente preciso disso? Eu tenho que fazer essa pergunta sempre quando eu for adquirir um produto novo. Ou seja, eu tenho que poupar. Eu tenho que saber economizar quando o assunto são recursos naturais. Ou seja, a água potável, muitas vezes ela é utilizada de maneira indiscriminada. Muitas vezes a gente demora muito no banheiro, tomando um banho, deixa a torneira aberta, né? Enquanto escova o dente. Aí eu, com esse pensamento de reduzir, eu vou fechar a torneira, eu vou fechar o chuveiro na hora de me ensaboar. Esse aí, o reduzir, está associado à diminuição do consumo e à busca de produtos mais duráveis, né? Eu tenho reutilizar. O que é o reutilizar? O reutilizar é possível utilizar novamente alguns objetos que seriam descartados, ou seja, algumas embalagens que podem ser reaproveitadas ou mesmo utilizadas para outras finalidades, né? Eu tenho aí também o reciclar. Quem que é o reciclar? Ele trata-se do aproveitamento de um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Esse reciclar é importante por quê? Porque ele ajuda a reduzir a quantidade do lixo gerado e também reduz a utilização dos nossos recursos naturais. Ou seja, entre os materiais que a gente pode ser reciclado, que a gente já falou quem? Papel, plástico, alumínio, a borracha, né? Tudo isso aí. Pessoal, esse é o tema do nosso capítulo 6, tá? Nós vamos fazer atividades sobre ela que eu vou passar para vocês durante a semana e um trabalhinho também, tá bom? Até mais.